Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas presentes nessa sala. O trabalho de hoje à tarde, então, novamente, mais um encontro, né, do nosso ciclo de debates do Programa de Formação do Estudante Empreendedor, hoje com a temática Racismo, Racismos. Para abordar a temática de hoje, eu vou apresentar um pouquinho do grupo que está aqui, né? Eu sou a professora Ana Cláudia Saladini, vou coordenar as atividades de agora à tarde desse encontro. Ainda pelo programa de formação do estudante empreendedor, nós temos a professora Isabel, que faz parte da equipe coordenadora do programa. Temos o professor Marcelo nos auxiliando na transmissão do nosso trabalho de hoje à tarde. E vou apresentar, então, para vocês as pessoas que estarão conosco hoje à tarde para discutir a temática de racismos, violências sexuais e de gênero, diálogos interseccionais e decoloniais. Estarão conosco, então, a professora Marleide Rodrigues da Silva Perrude. Professora Marleide é graduada pela UEL, é doutora em Educação pela Unicamp, docente do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina e, atualmente, ela coordena o NEAB. Estará conosco também a Esther Mariane Nascimento Justino. Ela é assistente social formada pela UEL, já atuou nas políticas de assistência e saúde, atualmente compõe a equipe da Divisão de Serviço Social e Saúde Mental do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC. Também estará conosco Yara Odar Oliveira Andrade, ela é graduada na UEL, atua enquanto psicóloga no Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, SEBEC também, tendo como foco de sua formação e atuação a encruzilhada da racialidade, gênero e sexualidade com a saúde mental. Do SEBEC também estará conosco Ana Beatriz Francisco de Mello, psicóloga e mestranda pela UEL, já atuou nas políticas de proteção à criança e adolescente, é cogestora do coletivo Ciranda da Paz e atua enquanto psicóloga no Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC. E encerrará a discussão conosco, então, a professora Ângela Maria de Souza Lima, que é graduada pela UEL, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, docente do Departamento de Ciências Sociais da UEL e atualmente diretora do SEBEC. Eu gostaria, em nome, então, da equipe coordenadora do Programa de Formação do Estudante Empreendedor, de agradecer a todos vocês que estão nessa tarde para esse encontro, discutindo essa temática que foi elencada, né, pela nossa equipe, como uma temática central das questões que atualmente a universidade e toda a sociedade precisam ter como foco de reflexão. Nosso muito obrigada, eu deixo agora a palavra com a professora Marleide, e aí, à medida que vocês forem cronometrando o tempo, se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Gente, muito obrigada. Marleide, a fala é sua agora, obrigada. Obrigada, professora Ana. Bom, eu vou fazer uma autodescrição, né? Eu sou uma mulher preta, estou com os cabelos soltos, cabelo afro até os ombros, camiseta, uma blusa azul, um colar colorido em rosa, azul. Atrás de mim tem uma pequena planta, uma porta, enfim, uma estante, né? Bom, acho que é uma honra estar aqui neste momento, nessa temática extremamente importante, né? E eu vou abrir uma apresentação que foi preparada, pensando um pouco nesse diálogo que nós vamos fazer neste momento, né? Então, eu quero aqui trazer, acho que está compartilhado com todos vocês, né, um pouco da temática, e o nosso principal objetivo aqui é refletir sobre as responsabilidades individuais e coletivas na luta contra o racismo, pensando na nossa temática de hoje, e problematizar ainda a luta antirracista no espaço da universidade, apontando caminhos aí, né, para essa luta cotidiana. Para iniciar a nossa conversa sobre o racismo, eu quero trazer algumas autoras que nos permite pensar, né, sobre o racismo.
né, algumas autoras de destaque. Acho que no último encontro vocês tiveram uma conversa com a presença da professora Andréia, onde ela foi apresentando várias autoras, né, o debate da interseccionalidade, muito bem apresentado, e neste momento eu quero trazer alguns elementos, né, para ajudar nesse diálogo. Então, inicialmente, eu quero trazer Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, onde ela diz o seguinte: o racismo é uma coisa triste, e a fome também, mas o racismo é pior, porque mata a alma. Né? Então, Carolina, aí no seu contexto, no Quarto de Despejo, quem não conhece ainda as obras, recomendo, porque é extremamente importante e nos traz inúmeras reflexões. Beatriz Nascimento, no documentário Ori, 1989, traz o seguinte sobre o tema do racismo. O racismo nos afeta profundamente, tanto no campo material quanto no campo simbólico. Ele nos rouba o direito de ser quem somos, de existir plenamente. A nossa luta é por existir e resistir enquanto sujeitos históricos que tiveram suas vozes apagadas, mas que ainda assim sempre protagonizaram lutas pela liberdade. Lélia Gonzalez não poderia faltar também nesta conversa, no livro Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, né, está ali um texto que está no livro Lugar de Negro, ela diz o seguinte sobre o racismo: racismo é estruturante da sociedade brasileira, e para combatê-lo é preciso uma crítica que não seja apenas da superfície, mas que vá às suas raízes históricas. Seguindo com Conceição Evaristo, né, no campo da literatura, ela diz o seguinte: o imaginário brasileiro pelo racismo não concebe reconhecer que as mulheres negras são intelectuais. Quero trazer a educadora, a pedagoga, né, professora Nilma Lina Gomes, né, nesse importante livro, O Movimento Negro Educador, que ela vai dizer quando ela se refere ao racismo. A educação é um dos instrumentos mais poderosos para combater o racismo, porque é através dela que formamos sujeitos críticos capazes de transformar a nossa realidade social. Junto com a Nilma Gomes, quero trazer a Petronília, né, Beatriz Gonçalves, uma das principais relatoras aí das diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Ela vai dizer: educar para as relações étnico-raciais significa não apenas ensinar sobre o racismo, mas formar indivíduos capazes de reconhecer e valorizar a diversidade, promovendo o respeito e a igualdade. E é nesse contexto, trazendo essas vozes de mulheres a partir das suas obras, da sua luta, que eu quero trazer um outro elemento importante para discutir, para a gente refletir aqui nesse diálogo no final da nossa conversa. Antirracismo. O que é o antirracismo? Né? É uma postura ativa e prática, vai além do discurso, não sou racista, né? Esse é um discurso muito presente no cotidiano, não sou racista, infelizmente, né, ainda muito presente apenas no discurso, mas que, na verdade, o antirracismo ele envolve ações, comportamentos, numa perspectiva de combater, expor, explicitar, eliminar, desconstruir, desnaturar o racismo, né, do cotidiano, todas as suas formas, né? E combater as práticas explícitas e explícitas da discriminação racial. Então, antirracismo também é esse combate prático do cotidiano. E romper as estruturas e sistemas que perpetuam a desigualdade racial. A partir desses elementos, né, a partir dessas autoras do racismo e do antirracismo, que eu quero trazer um pouco o trabalho do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, né, trazendo aqui um pouco das nossas ações. O que é o NEAB? Enquanto um núcleo de estudos, ele tem por principal objetivo difundir a cultura afro-brasileira e africana, né, tendo as pesquisas, cursos, conferências, encontros, publicações, enfim, né, é o espaço
é um espaço de sociabilidade, recebe o nome de Dona Vilma Yamucumbi, né? Nossa principal referência nessa luta antirracista cotidiana de todos os dias, né? E o NEAB tem sido esse espaço de integração dos diferentes sujeitos, entidades que lutam pela igualdade racial. E eu quero trazer um pouco das nossas ações, né, desse espaço que é o NEAB dentro da universidade, um importante espaço aí na luta antirracista, a partir dos nossos encontros, das nossas rodas de conversas, dos nossos eventos. O NEAB tem sido esse espaço de referência, né? Desde 2014 tem sido um importante espaço na luta contra o racismo, né, tendo como principal foco aí a formação de professores da educação básica, do Núcleo Regional de Ensino de Londrina e região, né, e também tem sido um importante espaço de diálogos, né? Nós estamos aí no espaço da universidade, a Casa Yamucumbi, né, um espaço de produção do conhecimento, né, dentro dessa luta antirracista, de combate ao racismo, né, no espaço dentro da universidade, e tem também procurado formular as bases de combate ao preconceito, racismo e à discriminação racial. Né, buscamos ainda disseminar a realidade afro-brasileira por meio da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, o NEAB ele tem ali, né, vinculado às suas ações, projeto de pesquisa e extensão das diferentes áreas do conhecimento, professores, também das diferentes áreas, movimento negro, movimento indígena, enfim, o NEAB tem dialogado com as diferentes instâncias, né, ao longo desses mais de 10 anos de atuação. O NEAB, ainda dentro da universidade, né, ele recebe escolas, visitas, né, das diferentes escolas, cursos de graduação, pós-graduação, né, a gente tem aqui alguns registros dos nossos eventos, né, que tem dado vida, tem dado movimento aí às ações na luta antirracista no nosso cotidiano, oferecendo cursos, palestras, produções de conteúdo. Então, nós temos aí várias pessoas envolvidas no espaço, dentro e fora da universidade, neste processo aí, né, de luta cotidiana, de engajamento. Não posso deixar de destacar a importância do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, né, a partir da sua reconstituição, né, a sua atuação decisiva, junto com o movimento negro, na implementação das políticas de cotas raciais na graduação e pós-graduação. Nós estamos aí esse ano completando 20 anos de cotas dentro da universidade. O NEAB tem sido referência nacional e internacionalmente aí, né, no acompanhamento, na avaliação, nos processos aí das políticas de cotas. Quero destacar ainda que o NEAB tem um importante espaço, um acervo especializado dentro da temática das relações afro-brasileiras, a Biblioteca Lélia Gonzalez, né? Faço o convite para quem não conhece o nosso espaço, não conhece a nossa biblioteca, para fazer uma visita e conhecer. O NEAB também está à frente de uma importante campanha dentro da universidade, que foi lançada em 2022, campanha UEL na luta contra o racismo, né? E aí, nesse processo, a universidade, de maneira institucional, junto com seus representantes de graduação, pós-graduação, tem se reunido mensalmente aí num GT, né? O GT UEL na luta contra o racismo, com o objetivo de discutir, refletir, construir ações de combate ao racismo no ensino superior. Essa ação ela tem a cátedra da Unesco, a gente tem uma referência, e ela vem sendo acompanhada aí, né, pela cátedra, enfim, no sentido de tentar buscar pensar ações e combater, né, o racismo dentro da universidade. Nós temos ainda do NEAB um espaço extremamente importante, que é as rodas de conversa, de pertencimento étnico-racial, né, um encontro que acontece semanalmente ali no NEAB, com os estudantes, com professores, com toda a comunidade, é um espaço ali de escuta, de vivências, é um momento no final da tarde, a gente tem dito que é um fôlego, né, dentro aí, para começar a semana dentro da universidade, que é um momento de troca, de conversa, de reflexão sobre os pertencimentos étnico-raciais. E aí eu quero encaminhar,
né, trazendo, né, retomando aí uma imagem que a professora Andréa acabou trazendo, né, de pesquisadoras, educadoras, pessoas diferentes, né, pessoas importantes, diferentes momentos históricos, né, mulheres, né, que historicamente têm se encampado aí na luta antirracista, né, denunciando o racismo, pautando o racismo, debatendo, né, uma luta histórica aí junto com o movimento negro, né? Pessoas, mulheres que têm sido as nossas referências, Nélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Dona Vilma, enfim, inúmeras são as mulheres. E junto com essas mulheres, eu quero também trazer as mulheres da universidade, né? Estudantes, professoras, militantes do movimento negro. E aí eu quero trazer uma referência da Beatriz Nascimento, né? Para a gente, para ampliar nossa reflexão aqui no momento deste debate. Beatriz Nascimento nos traz no documentário Ori, uma transcrição de uma fala dela, que ela diz o seguinte: cada um de nós pode ser um quilombo. Não é necessário ter um lugar físico, mas sim uma consciência. Um quilombo é um estado de espírito, uma disposição para resistir e lutar pela liberdade. Então, é pela voz dessas mulheres, mulheres de ontem, mulheres de hoje, mulheres da universidade, docentes, estudantes, homens e mulheres que também estão nessa luta que a gente vem enfrentando, né, todos os dias aí, neste contexto, para pautar, para desmistificar, desnaturalizar essas relações cotidianas do racismo, que eu quero convidar, né, a Esther, a Yara, a Ana Beatriz e a professora Ângela para ampliar esse diálogo que nós vamos continuar aqui, né, neste momento, trazendo o debate da luta antirracista, a dimensão da interseccionalidade, descolonizando todo esse processo no espaço da universidade. E eu encerro essa fala, né, trazendo aí, chamando a Yara para vir dialogar conosco, a Esther, para ampliar essa conversa. Olá para todas, todos e todes. Então, como eu fui apresentada, meu nome é Esther, sou assistente social, formada aqui pela UEL, me colei grau em 2020, participei do NEAB também nesse percurso acadêmico, e para além do NEAB também fui fruto de políticas públicas, né? Então, eu morei na moradia durante a graduação, fui contemplada com subsídio da RU, fui bolsista da Araucária, então esse é o meu lugar, né, de formação. Vou voltar um pouquinho para me apresentar, para que todos possam me ver, né? Então, eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa preta, com os detalhes brancos, assim, no ombro. Estou com meus cabelos endredados, ou seja, com dread. Tenho um piercing no nariz, os dreads são da altura, assim, até a cintura. Então, a partir da minha apresentação, eu gostaria de conversar um pouquinho a partir do que a professora falou sobre a questão, né, racial, desses marcadores de violência, como que isso atinge nosso percurso acadêmico, né? Como que essas violências podem influenciar diretamente nas nossas formações estudantil. Então, como, né, uma assistente social, vou falar sobre políticas públicas e como é importante, né, as políticas públicas quando elas são estabelecidas por lei. Então, como houve recentemente o sancionamento da lei da Política Nacional de Assistência Estudantil, eu queria conversar um pouquinho, de uma forma bem breve, sobre essa política e também dialogar sobre a importância de uma política estadual de assistência estudantil, né, para que todas as universidades estaduais consigam, de uma forma estabelecida em lei, ofertar para os seus estudantes acesso e permanência e diplomação desses estudantes, né? Então, a política nacional ela diz respeito às universidades estaduais e às instituições pelas universidades federais e instituições federais também, os IFs, mas também baseado nela, como seria importante se a gente tivesse uma política de Estado, né, para contemplar também as
nossas questões estudantil. Porque, como assim a professora apresentou, né, esses marcadores de violência nos atravessam diariamente e cotidianamente. Então, se eles nos atravessam, vai impactar no nosso pedagógico, e impactuando o nosso pedagógico, consequentemente, também vai impactar na nossa formação. Então, eu vou falar de uma forma super breve sobre a política, não vou me atentar em detalhes, assim, mas a gente fica sempre aberto para as discussões, né? A gente pode conversar um pouquinho depois no chat, ou também futuramente em outros momentos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, já existia, né, um programa nacional de política estudantil, só que esse ano sai uma política nacional, né? Então, em forma de lei, e ela fala sobre a permanência estudantil. Então, eu vou falando com vocês qual que é o objetivo dessa política nacional, né? De forma geral, então, é proporcionar e garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais de ensino, no caso, né, da Nacional, do Ensino Superior e instituições de rede federal. Então, quem são o público desses estudantes para acessar esses programas estudantis, né? E, no geral, então, são estudantes vindos da rede pública ou 100% bolsistas de rede privada de ensino, estarem, né, em situação de vulnerabilidade social, ter renda per capita de até um salário mínimo, ser pessoa com deficiência, ser estudante que tenha uma origem de acolhimento institucional, ser quilombola, indígena ou de comunidades tradicionais, ou ser estudante estrangeiro em situação de vulnerabilidade, né? E o que está escrito nessa política nacional? Quais programas contemplam essa política nacional? Então, contempla a Bolsa Permanência, né? Os programas de alimentação saudável na educação superior, o programa de moradia estudantil, programa de inclusão, de acessibilidade na educação, que é direcionado para as pessoas com deficiência, o apoio de transporte estudantil, né, que prevê a gratuidade desse transporte para estudantes de ensino superior, isso de também um programa de super relevância, né, que é a permanência parental na educação, que são destinados para estudantes que têm filhos menores de 6 anos, um lugar de acolhimento, para que essas crianças possam ficar enquanto os seus responsáveis estejam no momento de estudo. Um programa de acolhimento nas bibliotecas, que é um espaço físico de biblioteca mesmo, ou seja, se padronizando essas questões, todas as universidades, por obrigação, teriam que ter esses programas, né? Hoje a gente vê um cenário que não são todas as universidades que conseguem disponibilizar um restaurante universitário, que consegue disponibilizar a moradia estudantil. Então, quando isso é materializado em política, ele tem que acontecer de forma igual de norte a sul, né? Então, além dessa questão material, também está previsto na política uma atenção de saúde mental. A gente vê como que é importante, né, nesse processo de graduação, a gente ter uma atenção para a saúde mental dos estudantes, né? Então, é promover a cultura do cuidado no ambiente estudantil, né? Que é para além de, às vezes, ter o que comer, o que beber, o que vestir, também é sobre ter uma saúde mental que possa proporcionar de uma forma saudável que a gente consiga concluir a graduação, né? Também está previsto o programa Milton Santos de acesso ao ensino superior, que é direcionado para estudantes estrangeiros, e também, como é uma política nacional, ele prevê que seja vinculado a outros tipos de benefícios da União, né, podendo até, por exemplo, ter vinculado à Bolsa Família um valor, caso aquele membro do núcleo familiar esteja matriculado no ensino superior. Então, isso é um avanço, né? As cotas existem há 20 anos, mas foi em 2010 que conseguiu concretizar uma política nacional, ainda nem se discute ainda sobre uma política estadual, mas o quanto ela é importante, urgente, né? Está estabelecido para que sejam contemplados esses estudantes a partir de políticas públicas. E o porquê, né, materializar isso em políticas? Porque o acesso ele é desigual
por que a permanência não seria desigual, né? Então, essas questões que a professora Marlete apresentou, de raça, também de gênero, de classe, outros marcadores, pessoas com deficiências, LGBTs, pessoas mais velhas que acessam a universidade, todos isso são marcadores de violência que podem e atravessam a vida do cotidiano e a diplomação desses estudantes. Então, qual que está sendo o nosso compromisso, né, com esses estudantes que são atravessados por essas violências, né? Eles estão acessando, mas estão conseguindo concluir, e quando conclui de que forma, né? De uma forma saudável, e para além dessas questões, né? Depois que a gente atravessa a graduação, também fica nosso compromisso ético, né, enquanto os beneficiários de política pública, e também enquanto sociedade civil, não desconsiderar esses marcadores, né, no nosso exercício profissional futuramente, independentemente de área, se vai trabalhar diretamente com o público ou indiretamente, mas todas as áreas elas podem ter um exercício profissional político que considere esses marcadores ou que negligenciem eles, né? Então, nossa conversa hoje é mais nesse sentido, né? De prestar atenção nessas violências, como elas se materializam e qual é o nosso compromisso, né, na superação desses marcadores. Minha conversa é um pouquinho rápida mesmo para a gente discutir essas questões de atravessamento. Vou passar para minha colega Yara, que vai dar continuidade na nossa discussão. Oi, gente, boa tarde. Fazendo uma breve descrição sobre mim. Sou uma travesti negra, de pele escura, estou com o cabelo crespo, armado, com uma blusa vermelha. Me chamo Yara Odara, tenho 27 anos, atualmente trabalho enquanto psicóloga do Serviço de Bem-Estar à Comunidade aqui da UEL. Falando um pouquinho sobre a minha vivência até chegar aqui na graduação, assim como a Esther trouxe, eu também entrei na graduação pelo sistema de cotas, passei pela moradia estudantil durante todo o meu período da universidade, também participei das bolsas de inclusão social, né, para conseguir me manter em um curso integral da psicologia, e hoje, né, eu venho trabalhar no serviço do SEBEC, que é o serviço que eu fui usuária durante todo esse período. Bom, falando um pouquinho a partir, né, da minha área de formação e atuação, que é enquanto psicóloga, vou fazer um link, né, a respeito do que a Marlete trouxe, o que a Esther trouxe, né, que para somar mais a nossa discussão. Falando, né, sobre a questão de raça, de gênero, né, de como é que esses marcadores sociais, a diferença, ele não apenas vai definir, né, a identidade da pessoa, do sujeito, mas como ele vai impactar na forma como essa própria pessoa vai se relacionar com o seu próprio corpo e também como a sociedade vai se relacionar com essa pessoa, ou seja, de como esses marcadores, né, vão possibilitar que essas pessoas tenham acesso aos direitos ou sejam negadas que essas pessoas tenham acesso aos direitos, né? E como que é, né, que a negação desses direitos, né, podem adoecer, né, mentalmente essas pessoas, né? Porque como é que a gente vai falar de saúde mental enquanto eu, né, não tenho acesso à moradia, não tenho acesso à alimentação, não tenho acesso ao lazer, à saúde, à segurança, não tenho acesso aos direitos básicos, assim, de uma cidadania, né? Então, nosso trabalho, né, enquanto psicólogas, né, a gente entender que o sofrimento, né, mental aí, ele não brota do nada, assim, como a gente tem esse imaginário, né? Ele é algo que ele é gerado pela estrutura, né? Ele é algo que o contexto, né, ele determina, né, muitos fatores que podem surgir, né, esse sofrimento psíquico, né, ou como também potencializar um sofrimento que está aí, né? Eu não estou negando aí outros fatores subjetivos que podem favorecer com esse sofrimento, mas eu estou considerando que os fatores concretos, ou seja, a falta de material, a falta de recursos, podem sim gerar e potencializar sofrimento, né? Então, o nosso trabalho vem aí para reconhecer, né, de como as desigualdades sociais, ela adoecem o sujeito, né? Ela retira, né, essa esperança do viver, né? Ela promove essa desesperança, né, de estar na universidade, porque a gente pensa a universidade não apenas como um lugar de acesso, mas como a Esther mesmo bem colocou, como um lugar de permanência, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar, né, de assistência estudantil, né, não é apenas relacionado a quais são os benefícios que esses estudantes têm acesso, mas qual é o cuidado cotidiano que vai se ter com a saúde mental dessas pessoas, né?
como é que está a mente, né, dos universitários, né, nesse cenário atual que a gente se encontra, né, porque eu acho que, para além da universidade, né, a gente também entende que aqui a universidade é mais uma área da nossa vida que é muito extensa, né, tem aí o contexto fora daqui, tem família, né, tem ciclos de amizade, de trabalho, então como é que isso vem impactando, né, na vida dessas pessoas? Então o nosso trabalho que vem nesse cuidado, nessa garantia dos direitos humanos, né, nesse enfrentamento, né, às violências, né, que se materializa dentro da universidade, que é, né, esse reflexo da sociedade. Então a gente está nesse enfrentamento às violências raciais, sexuais, de gênero, de classe também, né, e outras vulnerabilidades sociais, né? E como é que se dá, né? Como é que se dá essas ações para promover, né, esse próprio suporte, né, essa própria acolhida. A gente aqui no SEBEC, né, a gente realiza atendimentos, né, psicológicos, seja de modo individual, como também de modo coletivo, né, e para além dessas duas modalidades, né, que a gente também realiza ações, né, pontuais nos centros da universidade. Então, a partir do que surge, né, a partir do que nos é demandado, a gente faz um trabalho aí de estudo e de intervenção para poder ir até esses centros, né, e possibilitar uma acolhida, um suporte. Então, tanto os atendimentos individuais, que serão uma acolhida, que é mais um atendimento inicial, conhecido mais como uma triagem, e também propriamente um tratamento psicológico, né, que é uma psicoterapia, que é esse atendimento ao longo prazo, assim, contínuo. E também os grupos terapêuticos, né, porque a gente aí faz parte de uma coletividade, a gente faz parte da sociedade. Então, a gente entende aqui que o trabalho também seria esse, né, do tipo, fortalecer com que essa pessoa que procura um trabalho individual, que ela tenha corpo, né, que ela tenha recursos para buscar uma rede, né, para buscar uma coletividade para estar junto. E trazendo um pouco mais para o contexto aí da questão do trabalho, né, desse cenário de estudantes e empreendedor, um dos marcadores que eu venho pontuar, né, seria a questão do marcador de gênero mesmo, né, dentro do trabalho, né, de como é que esses marcadores eles podem impactar ou não a presença dessas pessoas, né, nesse cenário. Pensando na questão de gênero, né, como é que a gente vai entender o gênero? A gente entende o gênero enquanto essa categoria que vai determinar quais os papéis a gente vai ocupar ou não dentro da sociedade. Então, quando a gente vai falar sobre o gênero, né, enquanto feminino, a gente entende que os trabalhos, né, as oportunidades, né, aquilo que a gente considera enquanto digno, não é destinado, né, para as pessoas que ocupam esse gênero feminino, enquanto pessoas que ocupam o gênero masculino, né, ocupam mais espaços de mando, de gestão, de coordenação, né, de poder, né, propriamente dito. Então, a importância, né, de entender, né, e de analisar, de primeiramente conhecer, né, que existe um marcador da diferença que vai influenciar o modo como a sociedade vai tratar, é eu saber como é o meu papel, né, no lugar que eu vou trabalhar, na relação que eu vou estabelecer com o meu público, seja diretamente como indiretamente, como é que está sendo organizado aí, né, esse trabalho. Então, a importância disso é justamente a gente poder reconhecer que as coisas não estão postas assim, né? Tipo, não é algo que está dado assim, é algo que vem construído e vem sendo normalizado. Então, a ideia dessa nossa conversa é a gente poder também, né, desconstruir alguns imaginários que se tem, né? De que grupos, né, marcados aí pelas diferenças, seja de racialidade, seja de gênero, seja de sexualidade, classe, território, e entre muitos outros, ter lugares já pré-determinados, né? Enquanto outros grupos brancos, cisgêneros, heterossexuais ocupam tal lugares. Então, a importância de olhar para isso é perceber no contexto que eu trabalho, né, ou no contexto que eu vou trabalhar, né, ou nos próprios espaços que eu estou, né, como é que está sendo organizado isso, e como é que eu, enquanto futuro profissional, posso fazer, né, para tensionar isso, para questionar isso, para possibilitar um novo cenário, né? Um novo cenário para que outras possibilidades de pessoas, de sujeitos possam estar aí no trabalho, no estudo, no lazer, na cultura, enfim, né? Vidas em vários outros cenários. Então, acho que a minha conversa foi nesse sentido, e agora eu vou passar a palavra para a Bia. Gente, boa tarde.
Eu sabia... agora eu tô vendo só minha câmera. Sabia, sou psicóloga formada aqui pela UEL, atualmente trabalho aqui no SEDEC, né? Mas assim como a Yara e a Esther, eu também... eu falo assim, né, que eu sou cria das políticas de cotas, então eu entendo, não só entendo, como também vivenciei, vivo, né, os frutos disso tudo, né, e o quanto que foi definitivo e importante na minha vida, para eu poder estar aqui. Seguindo a minha apresentação, né, autodescrição, esqueci. Antes de seguir a minha apresentação, vamos lá. Sou uma mulher negra, eu uso óculos, tenho cabelo comprido, estou com uma regata marrom, um colarzinho, e com a professora Ângela do lado, que também vai fazer a audiodescrição dela daqui a pouco, ou agora, né? Daqui a pouco? Então tá, daqui a pouco. Bom, a minha fala, enquanto eu estava pensando assim, né, no que eu poderia trazer para cá, eu acho que ela vai bastante de encontro com o que a Yara disse, né, a respeito desse marcador, né, de gênero, mas também racial, assim como a Esther também falou, assim como a professora Marleide definiu também, né, e pormenorizado, né, trouxe diversas definições do racismo. O que eu pensei em trazer e falar um pouquinho é a respeito do ingresso e permanência, claro, dentro da universidade, mas também nos espaços de trabalho, né? Pensando esse estudante negro e, às vezes, né, a mulher negra que se forma, né? E falando um pouco de mim, falando das parcerias que eu venho construindo aqui no trabalho, estamos entre mulheres negras nessa roda, nesse evento agora, né? Enfim, então pensando, além de pensar esse sujeito negro e também a mulher negra dentro do espaço universitário, também pensar esse sujeito, essa sujeita nos espaços e ambientes de trabalho. E aí, para pensar sobre isso, eu trago o conceito de pacto narcísico da branquitude, da Cida Bento, né? A Cida Bento, ela é uma psicóloga voltada às questões de trabalho, os estudos dela, né? E eu entendo que esse conceito de pacto narcísico da branquitude, ele nos ajuda a entender o quanto é necessário a luta antirracista ela ser coletiva, né? Eu sei que às vezes a gente escuta, né, em diversos ambientes, que é como se só as pessoas negras tivessem um lugar de fala para poder falar daquilo, né? Essa palavra, né? Um lugar de fala. Mas a grande realidade é que todo mundo parte de algum lugar, é o que eu sempre falo, né? Todo mundo tem um lugar de partida e pode falar de algum lugar. E a grande importância, né, dessa luta coletiva é que a gente se repense, a gente se refaça, a gente lute junto, né? Independente, né? Se a gente está falando de sujeitos negros ou de sujeitos brancos. A luta ela é coletiva, ela precisa ser coletiva. A luta antirracista ela é para todos, né? E por que eu digo que esse conceito de pacto da branquitude nos remete a isso? Porque, né, eu resolvi trazer assim algumas características do que a gente entende então como esse pacto, né? A Cida Bento ela vai falar que esse pacto, em nenhum momento, ele é um pacto evidente, né? Ela até brinca assim, ela fala, bom, eu não quero dizer que as pessoas se reúnam às 3 da manhã para maquinar alguma coisa, né? Para pactuar, não é sobre isso que ela está falando. Ela está falando sobre um imaginário coletivo, sobre um jeito de vivenciar, especialmente os ambientes de trabalho, que é o lugar que ela vai estudar, que parece existir pactos, ainda que não necessariamente tão evidentes assim, né? E ela vai dizer que algumas das características desse pacto é, por exemplo,
a sensação de ameaça, né? É como se a pessoa negra que ocupa os espaços de trabalho, e a mulher negra em específico, que ela traz bastante sobre a mulher negra nos espaços de trabalho, né? Como se essa mulher negra que ocupa os espaços de trabalho, ela ameaçasse de alguma forma a, entre aspas, normalidade que a gente vê, que é o quê? Assim como a Yara falou, as pessoas brancas, e principalmente o homem branco, ocupando lugares de notoriedade, ocupando lugares de poder dentro das instituições, ocupando espaços né, de gestão, de se gerir a vida dentro do trabalho, dentro das instituições, né? E aí ela vai dizer que esse sentimento de ameaça é como se essa presença negra ameaçasse essa noção de normalidade. Ela vai dizer que essa ameaça ela funciona rumo a uma autopreservação, né? Uma autopreservação da normalidade. Tem barulho. Sendo surpreendidos por uma máquina. Vamos lá. Então, é como se esse sentimento de ameaça, né, trabalhasse a favor de uma autopreservação. É como se esses ambientes institucionais precisassem se autopreservar, precisassem continuar tocando como sempre tocaram, né? Com esse imaginário de sempre o homem branco nos espaços de poder, nos espaços de notoriedade. E o lugar da subalternidade é relegado às pessoas negras e, sobretudo, às mulheres negras, né? E aí é exatamente por isso que eu falo da importância dessa luta ser junta, dessa luta ser conjunta, né? Entre pessoas brancas, negras, indígenas, quem mais puder somar, né? Porque eu entendo que a gente só quebra compacto, né? A gente só modifica a realidade quando a gente se encontra dentro dela e aonde a gente está dentro dela. E pensa junto o que pode fazer com isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E sempre dizer da dimensão coletiva da coisa, né? Eu acho que ninguém muda a estrutura, ninguém muda algo que está tão estabelecido há tanto tempo sozinho, né? Uma única pessoa não vai ter essa potência de voz nesse sentido, mas quando a gente está no coletivo, isso toca diferente, isso vai diferente, né? Quando a luta é coletiva, ela faz um barulho diferente. E aí eu gostaria de trazer um pouquinho também, falar um pouquinho também da minha história, assim. Eu acho que se hoje eu consigo atuar, primeiro, se hoje eu conseguir me formar, né, já começa por aí, conseguir chegar ao final da graduação e conseguir trabalhar com aquilo que eu estudei, né, consigo hoje me ver como profissional da psicologia, é porque teve muita gente por trás, né, é porque de fato houve uma luta coletiva por trás, né, seja da minha família e de amigos que uniram forças a graduação inteira, né? Então, assim, eu não acho que eu peguei o diploma sozinha, né? Eu acho que comigo veio minha avó, veio meu avô, veio minha mãe, é o diploma de todo mundo, é do coletivo, porque se não tivesse essa força coletiva, eu não teria chego até lá, e mais, se não tivesse a força coletiva de todos que lutaram pela implementação da política de cotas dentro da universidade, eu também não teria chego até lá, né? E tantas outras pessoas negras também não teriam tido a oportunidade, né, de chegar até lá. E então, assim, se hoje eu consigo me ver junto às minhas parceiras que estão nessa roda, né, que também são mulheres negras, num espaço onde a gente consegue falar do que a gente acredita, onde a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente acredita, e não nos espaços de subalternidade reservado para nós, é porque muita gente lutou e lutou coletivamente para isso, e luta ainda, né? Então, eu acho que eu vou caminhando assim para o encerramento da minha fala e frisando nessa questão, né? A luta antirracista é para brancos, negros, indígenas, quem quiser se somar, porque os prejuízos, em alguma medida, para uma sociedade inteira, né? Os prejuízos do racismo, principalmente para as mulheres
para as mulheres negras, né? Também, mas principalmente para as pessoas negras, né? As pessoas indígenas, mas o quanto que a nossa sociedade perde, né? De avanço, perde de construção de novos horizontes, né? Por impossibilitar, né? Certas pessoas, a depender do seu marcador social, de poder chegar onde elas desejam, onde elas merecem chegar. Né? Eu acho que todos saímos perdendo. É isso, eu acho que o que eu gostaria de dizer é isso. E eu passo a palavra para a Ângela, que está do meu lado. Obrigada, Bia. Deixa eu ajeitar aqui para nós ficarmos juntas aqui no espaço. Primeiro, fazer autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, estou com cabelo com coque, uma blusa listada, um colar marrom de nós, africanos. Estou com óculos. Atrás de nós, do lado da Bia, que já fez a autodescrição, e estamos aqui na sala do SEBEC. Atrás de nós tem um quadro, né, uma lousa, e também um cartaz do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha, e Dia Nacional de Teresa de Benguela, que está aqui conosco, também iluminando os nossos trabalhos. Nosso agradecimento imenso a toda a equipe, né, do programa Estudante Empreendedor, formação de estudantes, né, empreendedores e empreendedoras. E em nome de 3 docentes, nós estendemos um agradecimento, né, a toda a equipe. Então, professor Miguel, professor Marcelo, professora Ana Cláudia, em nome de vocês 3, né, toda a equipe de estudantes e de docentes, técnicos e técnicas, né, que compõem essa equipe do programa Formação de Estudante Empreendedor e Empreendedora. Nós, propositalmente, né, mulheres negras, fizemos esse trabalho, organizamos esse trabalho dessa maneira, né, também para apresentar os nossos serviços na continuidade do trabalho que vocês já iniciaram com a professora Silvana Mariano e com a professora Andréia Rocha, né, do Serviço Social, focando realmente o feminismo negro, né, como um eixo central da nossa atuação, da nossa formação e principalmente dos serviços que nós temos historicamente aqui conquistados na Universidade Estadual de Londrina. Então, desde a primeira fala da professora Marleide Perrude, que coordena o nosso núcleo de estudos afro-brasileiros, né, como vocês perceberam, todo o recorte, né, de fundamentação teórica está sob os olhares, né, das mulheres negras brasileiras, latino-americanas. E nós consideramos imprescindível o recorte feito pelo programa, né, de formação de estudante empreendedor e empreendedora, sobretudo nesse momento, como a professora Marleide disse, dos 20 anos de cotas raciais e sociais na Universidade Estadual de Londrina. Quando nós também estamos pensando, né, refletindo, não é a palavra comemorar, mas refletir os efeitos, os limites, né, da concretude da Lei 10.639 de 2003, da Lei 11.645 de 2008 e as nossas obrigações, né, da Lei 12.288 de 2010, que trata do Estatuto da Igualdade Racial. 3 leis estaduais, não estamos falando aqui dos limites da lei, mas dos limites de torná-las concretas dentro de uma universidade pública que há mais, né, de 20 anos vem discutindo e implementando, antes mesmo da lei federal de cotas nas universidades federais, né, nós, na Universidade Estadual de Londrina,
já caminhamos nesse sentido, sobretudo pelo trabalho de movimentos sociais, de lideranças como Dona Vilma, né, do movimento negro, do movimento indígena. Então, qual que é a nossa obrigação em 2010 em relação ao que está estabelecido, por exemplo, né, em cada uma dessas 3 leis que nós aqui citamos e nas fundamentações teóricas que foram trazidas, né, pela Yara, a Bia, a Esther e a professora Marleide. Então, quando nós falamos de racismo, estamos pensando, sobretudo, o racismo estrutural, o racismo institucional, vinculado aqui ao nosso trabalho numa instituição pública de ensino superior, né, que adotou as cotas sociais e raciais, né, como uma das premissas do seu trabalho de ações afirmativas. E quando nós falamos de racismos, nós estamos pensando em várias vertentes e né, e ao mesmo tempo com dimensões extremamente importantes dos racismos que afetam também a Universidade Estadual de Londrina, né? O racismo recreativo, o racismo ambiental, o racismo religioso, o racismo epistêmico, o racismo político, cultural. Então, dentro desse objetivo macro que a professora Marleide trouxe, né? De nós entendermos que nós estamos numa universidade pública onde as ações, as relações entre as pessoas são, infelizmente, relações sociais racializadas, reconhecer a nossa obrigação, né, de um trabalho que também contribui para que as pessoas que sofrem os efeitos desse racismo, como bem trouxe a Yara, possam denunciar, né, as ações e, ao mesmo tempo, nos colocar enquanto serviços, e aqui de modo muito recortado o trabalho do SEBEC e o trabalho do NEAB, nessa nossa responsabilidade que é social e institucional de acolhimento / enfrentamento a todas as dimensões do racismo. E nós tivemos a preocupação de elaborar aqui juntas essa fala numa caminhada pela interseccionalidade, que nós reconhecemos que ela é fruto, né, de todas as contribuições do feminismo negro e também decolonial, como vocês vieram já, né, na caminhada discutindo com a professora Andréia Rocha. Então, acrescentando mais um dos objetivos, e que vocês já puderam perceber nas falas da Yara, da Esther e da Bia, né, nós tivemos também essa preocupação de mostrar aos e às estudantes do programa Formação de Estudante Empreendedor e Empreendedora, quem são essas pessoas, ou parte dessas pessoas, que estão à frente desses serviços e com a obrigação, né, de tornar concreta, né, a realidade de cada uma dessas 3 leis e também do PNAES, como apresentado pela Esther, né, que faz com que nós, enquanto Universidade Estadual de Londrina, em parceria com os movimentos sociais, com o NEAB, o SEBEC, solidifiquemos, né, uma luta que é extremamente necessária de combate ao racismo estrutural e institucional, que é a construção de uma política estadual de permanência estudantil. Então, como eixo do nosso trabalho, o reconhecimento de que há um racismo estrutural e institucional, mesmo sabendo, né, das particularidades de cada uma dessas categorias, mas há uma interface que faz com que a gente possa dizer há um racismo estrutural e institucional que esses serviços, NEAB e SEBEC, sem entrar nas particularidades de outros serviços, que nós sabemos que é um trabalho em rede, né? Mas precisam esses serviços enfrentar cotidianamente pelo acolhimento e pelo enfrentamento dessas desigualdades.
e recortamos nessas desigualdades, sobretudo a desigualdade étnico-racial interfacetada com a desigualdade sexual e de gênero, né? Então, é uma preocupação muito grande dos trabalhos, né, da equipe de psicólogas e de assistentes sociais, né, sobretudo de serviços de bem-estar à comunidade, o enfrentamento a essas violências. O racismo recreativo, ambiental, religioso, epistêmico, político, cultural, entre outras facetas, a Yara já pontuou de forma muito importante como ele afeta, gera sofrimentos e gera adoecimento, né? E o nosso trabalho no SEBEC, como ela bem já demarcou, tem essa preocupação muito grande, né, de pensar em ações coletivas, e o foco é a luta coletiva, como a Bia trouxe, né? Juntas e juntos, que nós, e aí nosso também foco trazido pela Bia, das escrevivências, né, com a inspiração de Conceição Evaristo, né, como nós colocamos a nossa vivência, né, a nossa representatividade negra, a nossa representatividade trans, a nossa representatividade enquanto mulheres, enquanto usuárias também desse serviço, o quanto ela é importante para que esse trabalho também caminhe nesse sentido de valorização dos pertencimentos, das diferenças, das diversidades, e com foco na redução, né, na eliminação, dentro da Universidade Estadual de Londrina, de várias dimensões das desigualdades que afetam a vida de estudantes e que impactam diretamente na permanência estudantil. A professora Marleide trouxe, e também isso perpassou, né, na fala das 3 profissionais aqui do SEBEC, o quanto é importante aquilombar esse trabalho, né? Então, a escolha aqui, né, de que profissionais falariam sobre a dimensão dos serviços dentro de uma perspectiva dos racismos, né, que vivenciamos dentro da universidade, também tem esse recorte. E de todos os racismos que são fruto desse racismo estrutural, institucional, nós estamos enfrentando, sobretudo, o racismo epistêmico dentro da universidade. E ele tem uma relação muito direta com uma concepção de empreendedorismo que também embala o nosso trabalho. Ele não está conectado com esse empreendedorismo de vertente só empresarial, administrativa, né, com base no pensamento da formação de um ser, né, empresarial que está mais conectado a efeitos e objetivos econômicos. A ideia de empreendedorismo, e que nós, inclusive, estamos na luta para que a segunda edição desse programa, né, de formação de estudante empreendedor e empreendedora, ele vem numa concepção mais afirmativa, coletiva e decolonial, pensando o que Esther trouxe, né, de como esses marcadores étnico-raciais, os marcadores sexuais e de gênero, né, que estão presentes também na fala das 3, também da professora Marleide, eles atravessem a nossa formação, nosso trabalho de formação e a nossa atuação em diferentes áreas do conhecimento. Então, nessa caminhada de fala, né, organizada aqui por nós, também tem essa preocupação, né, esse eixo que perpassa todas as nossas contribuições. Qual o profissional que nós estamos formando na Universidade Estadual de Londrina, nesse recorte, que vai trabalhar com pessoas,
e que concepções de pessoas esse profissional, essa profissional vai levar da Universidade Estadual de Londrina. Quando nós lemos os objetivos e as justificativas, né, nos elementos preliminares ali, nos primeiros artigos, né, da encomenda governamental que traz o programa Estudante Empreendedor e Empreendedora, nós vemos uma preocupação com a inclusão social, as ações afirmativas e um trabalho que faz uma correlação de uma concepção de empreendedorismo com a concepção das diversidades, né? Nosso respeito e o nosso trabalho e toda a nossa ação voltada para essa preocupação, né, de pensar formação de pessoas que respeitem os diferentes pertencimentos, que foque o seu trabalho nas diferentes áreas do conhecimento para políticas públicas ou políticas, mesmo não sendo públicas, ou não sendo sociais, mas foque o seu trabalho para realmente atender, né, na concepção da diversidade, na concepção de um pertencimento, as populações, sobretudo, subrepresentadas nas políticas, né? Então, isso perpassa todo o nosso trabalho do SEBEC e do NEAB, mas também é a nossa preocupação enquanto uma concepção de formação que nós trazemos aqui para o diálogo nessa formação. Então, já caminhando, né, para as considerações finais, quando juntas aqui pensamos o que é esse ato de empreender, né, dentro de vários verbos que geralmente essa bibliografia traz, né, que é o arriscar, o experimentar, o protagonizar, o arrojar, o intentar, o ativar, o apostar, o ousar, dinamizar, liderar e gerir, na nossa concepção afirmativa, né, e de preocupação do que pode e deveria ser, né, um trabalho interdisciplinar e também transversal de formação dentro de uma outra perspectiva de empreendedorismo, né, e uma perspectiva decolonial e afirmativa, é sobretudo a formação de pessoas que consigam estranhar por que determinados corpos não acessam determinados bens públicos nas políticas sociais. Por que num programa de disciplina eu não estou lendo, né, autoras indígenas, ciganas, negras, para pensar a minha formação? Por que determinados corpos, né, sofrem mais violência nessa universidade que retrata as desigualdades que nós temos nessa sociedade capitalista? O que eu, enquanto profissional, independente da área, tenho a ver com isso, né? Então, se isso não mexer, não mobilizar de algum modo a nossa formação e os nossos serviços, algo, né, está faltando, né? E pensar em racismos, e pensar na nossa obrigação em relação à concretude dessas 3 leis é pensar, sobretudo, né, na nossa concepção, qual tem sido a contribuição desses órgãos, dos projetos pedagógicos de curso, o que tem sido a contribuição de um GT institucional, né, o El na luta contra o racismo, o que tem sido o trabalho interfacetado NEAB e SEBEC para a formação dessas pessoas. Então, pensar no antirracismo que a professora Marleide trouxe desde o início, né, como a nossa preocupação central de aquilombamento, né, dentro das ações afirmativas da universidade, traz o que nós estamos entendendo também enquanto um protagonismo coletivo, né, dentro dessa outra ideia de empreendedorismo
que nós consideramos central na nossa formação e na nossa atuação. Então, em síntese, né, como elementos centrais, né, de algumas partes aí do nosso trabalho, e sem nenhuma intencionalidade de resumir as falas riquíssimas, né, que nós tivemos anteriormente, nós estamos muito preocupadas, né, em trazer esse feminismo negro, né, como um elemento central das nossas formações e sonhando que também seja central nos programas de disciplina da graduação, da pós e também como eixo central dos nossos serviços de combate ao racismo dentro da universidade, pensar a nossa luta para que nós tenhamos também o nosso PNAES, né, como nossa política nacional de permanência, que ela seja também e continue, né, sendo o nosso foco de luta para uma política estadual de permanência estudantil, com um fundo, não só com diretrizes, mas também que a gente possa realmente ter mais auxílios permanência, mais programas como os apresentados pela Esther, né, que mostrar a cara desses nossos serviços, né? Então, quando nós nos apresentamos nesse evento também, para que vocês conheçam uma parte do grupo que está à disposição, né, para o acolhimento e dentro do trabalho que Yara pontuou, né, de adoecimento psicológico, por exemplo, causado pelos efeitos do racismo, e trazendo Cida Bento, né, como a Bia mostrou que esse trabalho ele é um trabalho coletivo. Nós temos consciência que não vamos resolver o racismo nem do Brasil, do mundo e nem da universidade, mas a nossa obrigação, né, enquanto NEAB, enquanto SEBEC, e aí fecho aqui, de tornar concreta cada uma dessas leis que a universidade, às vezes, se esquece delas, né? Então, nós, enquanto responsáveis por esse serviço, ao mesmo tempo que estamos falando, estamos também autoavaliando esse nosso trabalho, né? Então, qual é a responsabilidade da Universidade Estadual de Londrina, do SEBEC, do NEAB, né, de um programa de formação? Então, mais uma vez, parabenizando o recorte, a iniciativa, né, de professores, professoras que estão, técnicos e técnicas, estudantes que estão à frente desse programa. Então, qual é a nossa responsabilidade enquanto UEL, né, para tornar concreta a Lei 10.639, de 2003, qual a nossa responsabilidade enquanto SEBEC, NEAB e UEL, né, para que as exigências da Lei 11.645, de 2008, que trata da intelectualidade, da liderança, da cultura, né, dos conhecimentos das populações indígenas, qual que é a nossa responsabilidade e, por fim, qual a nossa obrigação e os nossos limites institucionais dentro desse contexto do racismo estrutural e institucional para tornar concreta a realidade que tem sido, que já desde 2010, né, está aí pontuada na Lei 12.288, de 2010, que fala do Estatuto da Igualdade Racial. Então, essa, de maneira muito modesta, né, foi o nosso recorte, né, para pensar as provocações do debate dessa tarde. Então, agradecemos imensamente. Estou aqui respirando fundo. Eu gostaria de agradecer a participação de cada uma de vocês. Estamos aqui, então, com um grupo de mulheres negras, né, contando para a gente um pouco da luta de vocês, seja na figura que vocês representam das instâncias da universidade, nomeadamente aqui o NEAB e o SEBEC, né,
e seja também como cidadãs, né, que fazem essa luta e nos ajudam na sociedade a pensarmos, e dentro da universidade, sobretudo, que é o espaço que a gente está fazendo a discussão aqui, a refletirmos sobre questões importantes, urgentes, contemporâneas, mas que ainda tem tanto desconhecimento, tem tanta ignorância, né, e tanto por aprender ainda. Nós recebemos 3 questões, comentários, enfim, 4, na verdade, que tem mais um aqui no final. Eu vou ler para vocês e vou pedir que aí vocês... O Marcelo está colocando já a primeira, que é do Laércio. Marcelo, se você conseguir colocar as outras na sequência, eu vou lendo, né? Mas também ajuda a gente a deixar aí na tela. E aí eu vou pedir, então, que vocês, na medida do possível, façam as suas considerações a respeito das questões que estão colocadas aqui, e se houver tempo no final, eu acho que a minha questão vai aparecer na fala de vocês, então eu vou aguardar um pouquinho, se não aparecer no final, eu faço a pergunta, tá bom? Então, o Marcelo está colocando ali, eu vou retomar aqui com vocês. Então, o Laércio está perguntando qual a perspectiva em relação da universidade salientar mais pensadores, historiadores, filósofos de origem europeia. Seria o tempo de quebrar paradigmas e trazer mais conteúdo afro-brasileiro? Então, essa é a colocação que o Laércio nos faz. O Farley registra assim: recentemente trabalhamos no meu curso contos do livro da... Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Jarry de Arraes. Vejo que através da literatura podemos ampliar significativamente essas discussões. Então, esse é um comentário, né? Não é bem uma pergunta, mas é um comentário que o Farley deixa aqui para a gente. Depois a Joanita diz: boa tarde, gostaria de saber se há alguma política na UEL voltada para a permanência de mulheres cotistas com filhos pequenos. Essa é a questão. E aí, o último comentário é do Sem Travas na Língua, que registra assim, né, que escreve assim: oi, gente, Joara aqui. Por favor, falem um pouco sobre, no Brasil, termos sempre alguém que conhece um racista, mas nós nunca somos racistas. O racista é sempre o outro. Eu agradeço as questões colocadas aqui e passo, então, agora para a gente poder fazer a discussão das questões pontuadas aqui por aqueles que estão nos assistindo. Obrigada pelas perguntas, gente. E agora, então, a gente vai ouvir o pessoal. Quem quer começar, gente? Eu posso? Claro. Acho que agradecer a pergunta do Laércio em relação à literatura, né, a essa ampliação aí dos pensadores da literatura afro-brasileira nos currículos, né? Essa é uma discussão, Laércio. Acho que primeiro agradecer você estar acompanhando aqui, né, o nosso curso, enfim, e agradecer pela pergunta. Acho que essa questão, Laércio, é uma questão que tem perpassado as conversas, os encontros que a gente tem feito no GT de combate ao racismo, né, dentro da campanha UEL na luta contra o racismo. Um dos nossos eixos é justamente a formação permanente, né? E aí, dentro dessa formação permanente, a gente tem uma discussão relacionada a fazer um levantamento sobre as disciplinas e as bibliografias utilizadas pelos professores nos cursos de licenciatura e bacharelado, né, até para a gente observar como que a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 vem sendo abordada nos currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado. Então, nós fizemos esse levantamento. E nós vamos agora para o segundo momento, que é justamente olhar para esses cursos, para esses currículos, e verificar a forma de abordagem, né? Se vem sendo discutido,
como que vem sendo discutido. A nossa proposta é estabelecer um diálogo com os professores das disciplinas, os professores que trabalham, e essa é uma discussão que a gente vem fazendo, e nós vamos aprofundar junto com a Prograde, né, junto com a equipe pedagógica ali da Prograde, no sentido de ampliar esse diálogo e pautar a necessidade, né, de ampliar discussões e bibliografias e referências sobre pesquisadores negros e indígenas nos cursos de licenciatura e bacharelado. Esse é um desafio, né, porque são rever espaços, né, espaços de poder, espaços de privilégios, muitas vezes, né, rever também algumas concepções, né, de ensino, aprendizagem, para que a gente possa aí também olhar para essa produção do conhecimento, né, feita por pesquisadores negros e indígenas. Então, essa é uma caminhada que nós estamos ainda fazendo, viu, Laércio? Que nós precisamos ampliar e pautar mais essa discussão no campo da universidade, né? Não só na Universidade Estadual de Londrina, mas na universidade como um todo. Tá? Acho que é um apontamento aí muito bem feito pelo Laércio e que nós estamos caminhando neste processo. Posso dar continuidade, professora Ana? E aí, peço para minhas amigas Sebec falarmos juntas aqui, né? A Joanita pergunta sobre políticas, né, da universidade para mulheres, né, cotistas que têm filhos e filhas pequenas. Infelizmente, os serviços estão aquém, né, do que nós temos como obrigação. A professora Marleide falou, né, com o recorte epistêmico aqui dessa perspectiva que o Laércio traz, né, que é a nossa obrigação, né, de quebrar paradigmas, né, nossa formação muito de formação europeia, estadunidense, né, não é nem... Então, assim, e dentro dos serviços, nós estamos ainda com vários, né, limites institucionais para que nós tenhamos, por exemplo, a necessária e excelente pergunta da Joanita, políticas específicas para mães dentro da universidade, sobretudo mães cotistas. Hoje, o que o SEBEC consegue oferecer são algumas vagas, né, para filhos, filhas, no Centro de Educação Infantil, que os serviços de análise socioeconômica, né, então, qual o público que vai acessar esse direito? Ele passa aqui pelo trabalho do serviço social do SEBEC, mas nós temos total consciência que mesmo abarcando estudantes, né, que isso foi uma mudança recente. Então, até o ano passado eram vagas só para filhos e filhas de servidores e servidoras, né, e concursados e concursadas, e hoje nós temos estudantes nesse como público, né, desse serviço, desse direito, mas são pouquíssimas vagas, né? Então, hoje o programa de auxílio permanência, ele ainda é um programa que tem poucas cotas. Então, recentemente foi publicado o resultado, né, do nosso processo unificado, que fez, inclusive, uma homenagem à nossa assistente social, Gabriela Ferreira, né, que recentemente nos deixou, e nós fizemos esse edital homenageando o trabalho que ela realiza. Gabriela era uma das pessoas que compunha esse conselho junto com o Colégio de Aplicação, né, e foi uma das pessoas que lutou muito para que estudantes tivessem mães, né, e pais, né, enfim, seus arranjos familiares, que esse público discente tivesse vagas no Centro de Educação Infantil. Então, aproveitamos para fazer uma homenagem também a ela, ao trabalho que ela realizou de forma brilhante aqui no SEBEC. Mas ainda são poucas, né, as unidades do auxílio permanência, mesmo nós
agora avançando para R$500, porque era R$300 desde 2014. Então, é uma luta longa, né, e uma conquista coletiva recente, que nós devemos, sobretudo, ao movimento estudantil, que precisa ser registrado, né, além do trabalho de gestão e de profissionais da universidade. O programa que nós temos na Odonto, né, para empréstimo de instrumentais, as vagas na moradia, mas especificamente, né, o nosso trabalho de enfrentamento às violências sexuais e de gênero, os nossos trabalhos coletivos, especificando os direitos de mulheres, né, de mulheres trans, enfim. Mas é um trabalho que a gente sabe que, como bem pontuou Esther, há necessidade, né, de um fundo que seja estadual, de uma política estadual de permanência estudantil, para que nós possamos realizar essas obrigações, que são obrigações da universidade pública, né, também da Universidade Estadual de Londrina. Então, é uma provocação importantíssima que Joanita traz, né? Então, é uma luta, viu, Joanita, que a gente tem aqui muito grande na universidade. E eu queria só rapidamente comentar, né? Tem também a questão da Joara, mas Farley, né? Que trouxe Jahid Arais, né? Que foi, acho que foi Farley que trouxe. E aí, trazendo essa guerreira aí de Juazeiro do Norte, né? Uma escritora, cordelista brasileira. A gente, eu acho que tem uma relação muito fina com o que a gente tem buscado nesse trabalho de formação dos nossos serviços, né? Então, quando nós estamos aqui conversando e trocando com vocês, nós também estamos realizando a nossa formação permanente, né? Então, a gente fala muito de formação docente, formação continuada docente, mas a gente traz aqui também como trabalho de fundo a importância que é quem está à frente dos serviços, né, dos atendimentos, realizarem essa formação antirracista permanente. Então, quando Farley traz a referência, né, dessa escritora cordelista e que trabalha muito com as heroínas negras, né, a nossa preocupação também dessa inspiração para que não haja desistência, né, do nosso trabalho, porque é uma luta cotidiana com tantas demandas racistas, transfóbicas, homofóbicas, sexistas, misóginas, né, de várias vertentes das violências, das violações de direitos, perto do que nós temos num Estado neoliberal, né, com todo esse desgoverno, né, de preocupação, que não se preocupa com a permanência estudantil, né? Então, nós estamos aqui pensando Paraná, a UEL, numa LGU que não considerou os nossos trabalhos, né, dos órgãos complementares e de apoio. Nós estamos nesses órgãos falando em nome do NEAB, falando em nome do SEBEC, e sabemos o quanto a pesquisa, a extensão e o ensino, né, que é para além da sala de aula, tem efetuado muitas lutas para mostrar sua importância numa universidade pública, né? Então, imaginem um serviço de permanência estudantil. Então, o SEBEC tem 54 anos de existência, então, pensado aí desde o início da década de 70, já nasceu em 1970 com o serviço social realizando esse trabalho, né? E nós estamos aí com 54 anos, e quando a Esther trouxe, né, que nós não temos ainda uma política estadual, né, com recursos estaduais, assim como nós temos nas universidades e institutos federais, uma política que realmente dê conta, né, de subsidiar todos esses serviços e as lutas que a gente tem empreendido contra todas essas formas de racismo que nós conversamos hoje, né? Então, acho que ter o pé no chão, né, no sentido que nós entendemos essas limitações
institucionais, mas ela não pode ser uma resposta também para a nossa não ação, né? Nessa rocha toda, há muitas frestas, nessas entranhas, e nós estamos trabalhando bastante, né? E aí nós trouxemos um pouco desse serviço, e é importantíssimo que vocês que passaram pelo SEBEC e às vezes conheceram só uma parte desse trabalho pelo Programa Estudante Empreendedor, que foi a análise socioeconômica, né, que publicizou quem é o público realmente desse programa, que vocês conheçam também quais são os serviços e quais são as lutas coletivas, né, que estão imbricadas com esses serviços do SEBEC em parceria com o NEAP. São várias parcerias, mas hoje a gente está falando da principal parceria, que é a parceria SEBEC-NEAP. Desculpa ter me alongado, mas quem mandou vocês assim fazerem teses de perguntas, aí a gente se empolga. Eu não sei se a Ana Beatriz, a Yara, a Esther, se vocês querem complementar, gente, alguma coisa. Sempre dúvida. É isso. Eu acho que eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o comentário da Joara com relação ao racismo ser sempre do outro, né? Então, todo mundo conhece alguém que passou por racismo, né? Mas quando é feita a pergunta, mas e você é racista? Não. Então, como assim todo mundo conhece alguém que passou, mas ninguém é? Tem algo de errado aí, né? Algo de errado não está certo. Eu fiquei reflexiva com essa pergunta, Ju, porque eu fico pensando que se deparar com esse espaço amargo do racismo, tanto para a gente que sofre, né? E assim, para quem pratica, olhar para si e conseguir de fato dizer disso, né? Se assumir nesse lugar, eu acho que é isso que eu estou tentando dizer. Parece ser algo que é difícil, que é muito mais fácil negar que é muito mais fácil passar despercebido. Ah, não, nada a ver, não sou, nunca vi, né? Do que de fato olhar para si mesmo e ver que a gente, historicamente, né, a história do nosso país, a nossa história, ela abarca o colonialismo, ela abarca, né, o escravismo. Então, assim, como que a gente pode olhar para a gente, né, e ver aonde que a gente está no meio disso, enquanto pessoas negras? Onde estamos nessa história? Na maior parte das vezes, no lugar de subalternidade, né? Mas e as pessoas brancas ou outras pessoas, né? E não que pessoas negras também não cometam racismo, mas assim, aonde que a gente está nessa história? Às vezes é preciso olhar para a parte amarga mesmo, né? Quando eu comentei da questão do lugar de fala, né? Que todo mundo parte de um lugar, às vezes é complicado. Quando a gente está em roda, a gente percebe que as nossas rodas também integram pessoas brancas. E às vezes é um pouco complicado, né? As pessoas até passam o objeto da fala para outra pessoa falar como se ela não pudesse falar. Mas claro que pode, a partir do teu lugar. E pode ser que o teu lugar seja lugar de pessoas, né? De antecedentes, né? Que foram escravistas, né? E ok, vamos falar disso. A gente precisa falar disso. Qual que vai ser a sua postura, então, a partir disso, né? O que você vai fazer dessa história? A gente precisa dizer, né? Se a gente não diz, se a gente não traz para esse foco, a gente também não desconstrói, a gente também não trabalha a situação, né? Então, quando eu digo assim que cada um parte de um lugar, parte mesmo. A gente precisa olhar de que lugar é esse e poder dizer disso, né? Sem essas entravas, assim, porque a gente já sofreu demais com silenciamento. Eu acho que a gente não precisa mais disso, sabe? E eu acho que as coisas só acontecem, como você falou, né? Que todo mundo conhece alguém que sofreu racismo, mas diz que não é racista, porque as pessoas não falam. Talvez elas até saibam que são, mas não conseguem falar. Mas se a gente não fala, a gente não mexe, a gente não revira, a gente não transforma. É necessário. É isso que eu queria... Acho que não é nenhuma resposta, é uma reflexão em cima da reflexão que a Joara já trouxe. É isso.
Pessoal, nós estamos pertinho já, faltando exatamente 10 segundos para o nosso tempo combinado. Eu não sei se vocês gostariam, a título de encerramento, se vocês querem complementar, querem acrescentar mais alguma coisa, lembraram de alguma coisa que queiram trazer, ou se eu já posso encaminhar aqui os nossos agradecimentos. Ok? Que tarefa minha. Acho que vocês trazem, né, muito toda essa luta que a gente tem vivido dentro da universidade, de tempos difíceis, de LGU sobre a cabeça da gente, dentro da gaveta onde a gente trabalha, sobre a mesa do trabalho, no colega que a gente olha, no espaço que você visita na universidade, o que se anuncia, né? Penso que vocês trazem aqui para a gente, claro que num espaço como esse não cabe a integralidade de tudo que é feito, né? Mas penso que vocês tragam relatos da parte de uma luta que vocês fazem diariamente. Talvez um outro momento a gente pudesse retomar. Eu disse para vocês que teriam aí algumas perguntas, iriam mais no campo da educação, que a Marleide já anunciou no início da fala dela, em uma das citações que ela traz, né? Eu sempre digo para os meus estudantes que, se não for a educação o campo da mudança, o campo da transformação, eu desconheço outro campo com a potência que a educação tem, com a possibilidade que a educação tem, e isso se assenta fundamentalmente na figura do professor. Não é só ele, né? Mas esse próprio movimento que vocês trazem, que a Marleide também relatou aqui, de pesquisar os currículos, né, das licenciaturas, dos bacharelados, como essas questões têm sido pensadas dentro da universidade, como isso tem sido pensado nas políticas de educação, né, nas políticas públicas de educação, como isso tem sido pensado, sobretudo, na educação básica, né? Se não for pela educação, eu desconheço um outro caminho, né? Então, talvez num outro momento a gente resgatar essas discussões. Queria agradecê-las por terem feito uma aproximação tão íntima com o programa de formação do estudante empreendedor. Um nome não muito feliz, né? Mas, né, diante das linhas que a gente tem tratado de atuação do programa, de pensar na formação dos estudantes que estão conosco, encontrar e ouvir a voz de vocês, apesar de toda a luta, de toda a dureza, de toda a dificuldade que a gente sabe que tem, né, faz com que a gente não se sinta sozinhos, né? Isso é muito importante para a gente. Então, eu gostaria, em nome da equipe coordenadora, do professor José Miguel, da professora Isabel Cordeiro, em meu nome, em nome do professor Marcelo, que está aqui nos auxiliando também, nos salvando, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, lembrar que o programa fica gravado, né, na página do YouTube, na nossa página, então o nosso encontro está lá registrado. E gostaria imensamente de agradecer a vocês cinco, a Marleide, a Yara, a Esther, a Ana Beatriz e a Ângela. Foi uma alegria conhecê-los por aqui, alguns eu já conheço pessoalmente. Ângela, uma alegria reencontrá-la em mais uma tarefa da Universidade Pública. Muito obrigada. Agradeço a todos também pela presença, a todas as pessoas que estiveram conosco. Muito obrigada. Até a próxima.